Bom dia, pessoal do oitavo ano e o pessoal do nono ano. Sim, exatamente isso. Essa videoaula de hoje e algumas mais adiante serão focadas no mesmo assunto, tanto para o oitavo ano quanto para o nono ano. E qual assunto será este? Que é coincidente, né? Nessas duas turmas. O assunto são as escolas literárias. Cada turma, ou do sétimo, do oitavo e do nono ano, a gente vai ler um livro, né, durante esse ano todo. Ainda eu não quero que vocês peguem nada do livro, né? A gente está preparando, nós estamos nos preparando para ler esse livro. Até que nós já estudamos tipos textuais, gêneros textuais, acabamos a primeira parte, agora vamos entrando na segunda parte, são os estudos das escolas literárias, né? E por que a gente tem que estudar a escola literária? Para a gente entender o contexto do livro que vocês vão ler, porque esse contexto do livro está totalmente inserido nessas escolas literárias, em uma das escolas literárias que nós iremos estudar. Tudo bem então? Beleza? Então olha só, tem um slide na mão de vocês, né, que eu mandei esse slide, né? Tem uma apostilinha que eu mandei para vocês, né? Então a atividade dessa semana é somente o quê? Vocês vão assistir a videoaula, vão ler a apostila, é uma atividade de leitura, né? Vocês vão ler a apostila que eu passei para vocês, vão anotar algumas coisas na apostilas, né? Na apostilinha, né? E o slide também é muito bom que vocês tenham, porque o slide nada mais é que um resumo da apostilinha que eu mandei para vocês. Tudo bem? Então, ó, videoaula, o slide, que é o resumo da apostila que vocês vão ter que ler. Então, leitura. Ok, gente? Leitura. Tudo bem? Cada um sabe o que faz. Ok? Então, são essas atividades. Façam as atividades. Tudo bem? A gente não tem controle sobre isso. Mas a consciência de vocês, espero que nessa hora pesem. Né? A consciência espero que pese para vocês. Façam essas atividades. Ok? Bom, começando. Sigam o slide, quem tiver com os slides em mãos, né? Bom que tem os slides em mãos, né? Para que vocês tenham. O slide chamado lá, Conceitos Eras Literárias, né? No ano passado eu já falei alguma coisa para vocês sobre eras literárias, até imprimi um resuminho para vocês de eras literárias, mas eu não comentei muita coisa, né? Porque eu falei, olha, no ano que vem nós iremos comentar com mais afinco sobre isso. Chegou o momento, tá certo? O que são eras literárias, gente? Bom, para que nós façamos o estudo da literatura, né? O estudo dos textos literários durante todo um tempo, né? Os estudiosos dividiram esses textos que foram feitos, que foram criados pelos autores, pelos escritores, pelos dramaturgos, pelos cronistas, pelos romancistas, né? Pelos contistas, enfim, né? Todos esses textos que foram criados foram divididos, né? Divididos nas chamadas eras literárias, né? Tudo bem? Então, a primeira coisa, para se estudar a literatura, nós dividimos a literatura em eras literárias. Ponto final. Então, como assim você estuda história, né? Você estuda história através das eras históricas, né? Era medieval e assim sucessivamente, não é isso? Tudo bem? Ok? Então é a mesma coisa. Em literatura, vamos estudar são as eras literárias que nos vão dar este caminho. Tudo bem, gente? Dentro destas eras literárias eu tenho fases menores, ok? Quais são essas fases menores? As chamadas escolas literárias. Então, uma era literária é mais ampla, no contexto temporal em relação às escolas literárias, pois as escolas literárias estão inseridas nas eras literárias, né? E cada escola literária, dentro da era literária, tem um tempo, né, de duração. Logicamente que esse tempo de duração é apenas didático. Por que eu falo que é apenas didático? Porque não existe assim, não existe dessa forma, ó.
Começou uma escola literária, automaticamente no dia seguinte já inicia-se outra escola literária. Não, isso não existe, né? Essa divisão de tempos, começa em tal ano, termina em tal ano uma escola, começa em tal ano uma escola, outra escola, termina em tal ano outra escola. Isso é apenas didático, tá certo? Tá? Então não há possibilidade assim. Uma escola literária começou, já terminou, já começou outra, tá? Apenas uma relação didática para que nós pudéssemos estudar isso. Tudo bem, gente, tá? No slide que tem para vocês aí, eu coloco bem legalzinho um esqueminha chamado periodização literária do Brasil. Por que a gente vai estudar do Brasil? Lógico que essa periodização também tem lá em Portugal, né? Porque são os dois países que nós estudamos em literatura, tá? Porque o livro que vocês vão ler é o livro da literatura brasileira, né? Então eu vou esquecer um pouco a literatura portuguesa e vamos trabalhar com a literatura brasileira. Por isso que eu coloquei no slide para vocês somente a periodização literária do Brasil. O que vocês estão percebendo aí? Que tem duas eras literárias brasileiras. A primeira era literária brasileira a gente chama de era colonial. E a segunda era literária brasileira nós chamamos de era nacional. Somente essas duas. Então, quais são as eras literárias do Brasil? Primeira, nacional. Primeira, colonial e a segunda, nacional. Tudo bem? Era colonial é a era em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? O Brasil estava dependente de Portugal. Bom, cá entre nós parece... Mas tudo bem, né? Historicamente, não vou entrar no contexto histórico, mas, né? Era colonial, então como é que é mesmo? O Brasil ainda era colônia de Portugal. Era nacional. Qual que é o contexto histórico que se inicia a era nacional? O Brasil fica independente de Portugal. A independência do Brasil determina na literatura a era nacional. Tudo bem? Então nós temos aí duas eras brasileiras. Colonial e nacional. Dentro das eras literárias, o que nós temos mesmo? Fases menores. Quais são essas fases menores? As escolas literárias. Então, olha só, dentro da era colonial, nós temos 3 escolas literárias. Então, essas 3 escolas literárias estão presentes quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Quais são elas? Quais são as escolas literárias? Quinhentismo, depois do quinhentismo o barroco, depois do barroco o arcadismo. Esses são os nomes que vocês devem se acostumar agora com as escolas literárias. Então, essas 3 escolas literárias pertencem à era colonial. E a era nacional? Da independência do Brasil, contexto histórico para frente, até os tempos atuais, até agora, tá certo? Olha quantas escolas dentro da era nacional nós temos. Nós temos, primeiro, romantismo, segundo, realismo, depois naturalismo, depois parnasianismo, depois simbolismo, pré-modernismo e modernismo, ok? Então, dentro da era nacional, nós temos todas essas escolas literárias. Tudo bem? Facinho, bonitinho, sem dificuldade nenhuma. Periodização, era nacional, era colonial, e cada era tem as suas escolas literárias. O slide está bem explicadinho aí, tá certo, gente? Agora, vamos sintetizar um pouco melhor o que é escola literária, tá? Bom, gente, para que os estudiosos trabalhassem nesse contexto de escola literária, eu vou ler uma definição aqui para você, bem fácil vocês entenderem isso. O que é o conceito de escola literária? Olha só. Manifestações literárias ligadas por denominadores comuns, ou seja, obras que tenham características afins. Gente, obviamente que quando o escritor escreve o seu romance, escreve o seu texto, esse escritor ele está inserido num contexto histórico. E o contexto histórico vai influenciar na sua obra. É óbvio, né? Então é muito importante dentro da literatura nós conhecermos um pouco do contexto histórico daquele momento, porque o escritor está à mercê desse contexto histórico, tá? O escritor está à mercê da ideologia predominante naquele período. Que ideologia? Ora, a ideologia é voltada a Deus, se a ideologia é voltada a Deus, é uma ideologia
é uma ideologia teocêntrica, teocentrismo, ou se é ideologia voltada para a valorização do homem. Se é voltada para a valorização do homem, é uma ideologia antropocêntrica, antropocentrismo, homem no centro das decisões. Olha, então influencia na obra. A obra está vinculada também à realidade social daquele momento. Que realidade social? Quais são as classes sociais da época? Se nós pegarmos lá no trovadorismo, que é a primeira escola literária de Portugal, a sociedade está dividida basicamente em clero, em burguesia e os servos, né? Ok? Tudo bem? Então essa ordem social também vai influenciar na escrita. A escrita da escola literária vai estar influenciada na realidade política daquele momento. Como assim? Ora, o Brasil passou por várias realidades políticas, né? Foi colônia, foi império, foi república. Olha só, será que essa relação política influencia na obra de quem está escrevendo? Lógico que influencia. A escrita também está influenciada sobre a relação econômica do momento. Por que a relação econômica? Lógico que influencia, né? Quer dizer, a economia daquela época vai influenciar em quem está escrevendo, né? A economia escravocrata, olha só. E depois que não teve economia escravocrata, qual foi o tipo de leitura que apareceu? Tá certo? Lá em Portugal, de novo, a economia do feudalismo, né? Olha só, o feudal, o senhor feudal, junto com o servo, influenciou. É uma realidade econômica que influencia na escrita, até. E para terminar, a cultura dominante, predominantemente na época. Quem que dominava a cultura? Era a burguesia? Que dominava a cultura, que tinha o poder, o clero também era responsável pela relação cultural, né? De repente o que houve? De repente o homem se cansou do clero e vai partir para uma realidade mais científica. Olha aí, ó, o que a gente chama de renascimento, né? Tudo bem? Então a cultura dominante no local vai predominar. Por exemplo, a cultura francesa vai dominar basicamente uma época em que vai influenciar a cultura portuguesa e automaticamente vai influenciar a cultura brasileira. Tudo bem? Então, as escolas literárias estão dentro desse contexto. Manifestações de escolas literárias são manifestações literárias ligadas por denominadores comuns. Tudo bem, gente? A primeira escola literária que a gente vai estudar é o quinhentismo, que está dentro da era colonial brasileira. Quinhentismo, século XV, ok? Qual que é o contexto histórico principal do quinhentismo? O contexto histórico principal do quinhentismo é o que a gente chama das grandes navegações. Ok, gente? Vocês, história, já sabem o que são as grandes navegações, né? As grandes navegações serviram para quê, gente? Para que os homens descobrissem novas rotas comerciais marítimas e, através dessa descoberta das novas rotas, o ser humano, o homem, a sociedade descobriu um novo mundo, né? Tá? Que esse novo mundo era a América, ok? Tudo bem? Então essas grandes navegações dominaram praticamente o século XIV, o século XV, o finalzinho do século e o comecinho do século XVI. Os dois países que dominaram as grandes navegações, Espanha e Portugal. Aí teve todo aquele aspecto histórico do Tratado de Tordesilhas, né? Dividiu o mundo em duas partes. Espanha podia explorar desse lado, Portugal podia explorar daquele. Olha só o contexto histórico influenciando tudo isso, né? Tudo bem? Aí a relação agora principal para nós, brasileiros, né? Relacionados ao contexto histórico. Por enquanto ninguém sabia que existia o Brasil, né? Foram só descobrir as novas terras por causa das grandes navegações. Aí o fato principal, então, no quinhentismo relacionado ao contexto histórico é a chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território que ele dominou primeiro de Ilha de Veracruz, né? No dia 22 de abril de 1500. Por isso que a escola literária chama-se quinhentismo, tá certo? Quais são as duas características principais da escola literária do quinhentismo? Gente, não existia uma literatura propriamente brasileira. Não existiam os brasileiros, existiam os índios, né? Então os índios eram os habitantes desse novo mundo, dessa nova terra, né? Tudo bem? Os índios tinham sua cultura, os índios tinham suas crenças, os índios tinham seu folclore, os índios tinham as suas lendas, né? Mas para Portugal isso não importava,
né? Nada, 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 né? Tanto é que a gente fala que quando o português veio ao Brasil e ele achou que o índio, que era um selvagem, né? Na verdade, o português fez o que com esse índio? Quase que matou a cultura indígena, né, gente? Porque o povo português quis colocar a goela abaixo no indígena a cultura europeia, a cultura que o português achava que era cultura ideal, que era cultura exata, tá ok? Tudo bem? Então nós tínhamos basicamente dois tipos de características literárias no quinhentismo. Não era uma literatura propriamente brasileira, porque não existia nada ainda de Brasil, né? Nada, tá? Existia o que a gente chamou de literatura de informação e literatura de formação. O que era a literatura de informação? O próprio nome está dizendo. A literatura de informação no quinhentismo era aquela literatura de informação sobre a nova terra descoberta, tá certo? Tudo o que estava sendo feito, o que foi descoberto, o que estava sendo explorado aqui, era informado para a coroa portuguesa, tá? Tudo bem? Pelo rei Dom Manuel, que na época era o rei de Portugal, na época do descobrimento do Brasil. Então, que tipo de literatura que é essa? Literatura de informação. Qual que é o principal representante da literatura de informação do Brasil? Pero Vaz de Caminha, com a famosa Carta de Caminha. Nessa Carta de Caminha, o que o Caminha fazia? Literatura bela, colocado em versos? Não, era uma informação, uma carta, informando ao rei Dom Manuel o que estava sendo descoberto. Literatura de informação. E a literatura de formação? A literatura de formação nada mais era, gente, do que o quê? Quais eram os habitantes dessa nova terra? Os índios. O que os portugueses pensaram em relação aos índios? Bom, esses índios são selvagens. Eles não têm cultura nenhuma. Mentira! Tinha sim, né? Mas o português fez com que os indígenas engolissem a cultura portuguesa. Lógico que alguns índios não quiseram isso, outros aceitaram isso, né? A gente chama isso de processo de aculturação. O que é o processo de aculturação? Olha o nome, gente. Aculturação. Está tirando a cultura do indígena, a cultura que o indígena já tinha dentro de si, já tinha na comunidade. E o que os portugueses queriam? Que os índios acreditassem apenas, que os índios acreditassem apenas em um Deus, que era o que o europeu acreditava, que o português acreditava. Ou seja, a Igreja Católica tinha grande influência contextual, política naquela época. Então olha só, tem vários indígenas, então vamos angariar esses indígenas para a nossa religião, para a religião católica. E vamos ensinar esses indígenas que não existem vários deuses como eles pensam. Deus do trovão, Deus da terra, Deus do mar, Deus da... não existe nada disso, né? Existe apenas um Deus. Essa era a relação que o português fazia com os indígenas, né? Tudo bem? Que tipo de literação que é essa, de literatura que é essa, gente? Então, literatura de formação. O que é literatura de formação, então? É um aspecto doutrinário, um aspecto didático. É o que a gente chama de catequização dos índios. Tudo bem? E quem foi o maior representante dessa literatura de formação no quinhentismo? Padre José de Anchieta, que fazia parte da Companhia de Jesus. Tudo bem, gente? Olha, tem no slide aí, eu quero que vocês peguem, por favor, um trecho. A gente vai ler 2 trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. Lembra lá? Carta de Pero Vaz de Caminha, literatura de informação. Olha só, eu vou ler com vocês, siga por favor aí, ó. Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Gente, essa carta, mesmo não escrita por um brasileiro, por um português, é considerado o primeiro documento redigido no Brasil. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha é um marco literário para o país do quinhentismo. Olha, eu vou ler o trechinho para vocês. Olha o que o Caminha fala para o rei Dom Manuel. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles se tornariam logo cristãos, visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. Portanto, se os degradados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e só entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem
a crer na nossa santa fé. Presta atenção, hein? Isso há de agradar ao nosso Senhor, porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e poderá ser facilmente impressa neles qualquer marca que lhes quiserem dar, já que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, né? Como a bons homens. E creio que não foi sem razão o fato de Ele, nosso Senhor, nos ter trazido até aqui. O caminho está falando sobre quem? Sobre os habitantes da Nova Terra, sobre os índios, né? Olha o que ele fala. Olha, vamos fazer o seguinte, esses índios parece que não tem uma crença, não conhece crença alguma, lógico que eles conhecem, né? Mas o caminho fala, não conhece. Então vamos, esses degradados, né, que virão para cá, que vão morar aqui nessa nova terra, que eles possam ensinar esses índios a nossa religião, a religião católica, né? Tudo bem? E eles vão aceitar isso porque eles são bonzinhos. Os índios receberam os portugueses, gente, de beijo, de abraço, é impressionante, né? Tudo bem? Ok? Então, esse primeiro trecho está falando sobre o povo indígena. Olha a aculturação aí, ó. Olha a aculturação. Para que passem a crer em nossa fé. Olha o processo de aculturação, o processo de engolimento, de destroçar a cultura que já existia indígena. Olha o trecho 2 da carta, gente, ó. Essa terra, Senhor, parece-me que da ponta mais ao sul até a outra ponta ao norte, do que nós pudéssemos observar desse porto, é tão grande que deve ter bem ou 20 ou 5 léguas de costa. Ao longo do mar tem em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra é toda chã e muito formosa. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro. Nem os vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado como os de Entre Douro e Minho nessa época do ano. As águas são muitas, infinitas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Agora, nesse outro trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, esse segundo trecho fala exatamente do que, gente? Fala da terra em si, né? E olha só o motivo que ele está preocupado de explorar essa terra. Olha, ele fala assim, ó. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela ou coisa de metal. Ó, coisas preciosas, valorosas. Afinal, naquela época, o povo europeu, a sociedade europeia, os países da Europa estavam em busca de novas rotas marítimas para especiarias, dinheiro, abrir comércios, né? Tudo bem? Então era importante ter ouro, era importante ter prata, era importante ter metal, né? Mas por enquanto eles não sabiam nada disso. Vamos explorar essa terra. O Brasil foi explorado na época do quinhentismo. Ok, gente? Tá bom? Tudo bem? Tá certo? Então esses são os dois trechos que eu li para vocês da carta de Pero Vaz de Caminha, literatura de que mesmo a carta de Pero Vaz de Caminha, literatura de informação sobre a nova terra descoberta, sobre o Brasil. Aí nós temos o segundo, eu vou dar exemplo agora do segundo tipo, né, de literatura que existe no quinhentismo, que é a literatura de que mesmo? Literatura de formação, tá certo? Tudo bem? Ok. Eu falei para vocês que o principal nome da literatura de formação no Brasil, né, relacionado à formação catequética do indígena, foi um jesuíta da Companhia de Jesus chamado Padre José de Anchieta. Qual foi o que o Padre José de Anchieta usou para conversar com esses índios, gente? Eles não sabiam as línguas dos índios, nem o índio sabia a língua do português, né? Tudo bem? Então ele usou uma técnica, ele usou uma arte para ligar essas duas línguas tão opostas uma da outra, tá certo? Qual foi a arte que o Padre José de Anchieta usou para linkar essas duas línguas, né? Usou o teatro, tá ok, gente? Tanto é que nós falamos que na época do quinhentismo existiu o teatro catequético. O que é o teatro catequético? Então, o teatro feito por José de Anchieta, o teatro feito pelos jesuítas para a catequização dos índios, e não só dos índios, tá? Para a moralidade, o teatro de catequização e o teatro de moralidade para os colonos que viviam nas novas terras descobertas. Então, olha só, gente, eu coloquei algumas características para vocês dos autos, né? Autos são teatros, tá, gente? Auto é porque a palavra está vinculada à religião.
Tá certo? Sempre vai ter um aspecto religioso em alto. Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, tem Deus e o Diabo. Alto da Compadecida, que vocês conhecem um pouco mais, tem Deus e o Diabo, né? Então tudo que é alto é relacionado à religião, é relacionado ao maniqueísmo, o bem e o mal. Tudo bem, gente? Olha só, as características gerais do alto. O teatro que fizeram naquela época tinha intenção pedagógica e moral. Gravem isso. Esse teatro é destinado à catequização do índio e à edificação do homem branco, tá? Do colono da época. Os objetivos pretendidos pelos jesuítas e por Anchieta, o que eram? Moralizar os costumes dos brancos colonos e catequizar os índios. Como que o José de Anchieta fazia isso, gente? Ele não conhecia a língua dos índios, pois era obrigatório, quando os jesuítas vinham às novas terras, descobriam novos povos, era obrigatório os jesuítas estudarem essa nova língua. Eles estudavam tanto essa nova língua que eles criaram, por exemplo, o José de Anchieta estudou tanto a língua dos índios, né, dos indígenas, que o próprio José de Anchieta criou um livro, uma gramática da língua tupi dos indígenas. Olha como ele conheceu. E ao mesmo tempo que ele estudava as línguas dos indígenas, ele ensinava a língua dele para os índios. Então, gradativamente, o indígena europeu estavam travando um diálogo. E o teatro ajudou muito nisso, gente. O teatro catequético que o José de Anchieta usava para se aproximar dos indígenas, né? O teatro era feito através do pluralismo linguístico. O que significa o pluralismo linguístico? Dentro da peça de teatro, eu tinha basicamente três línguas. A língua dos indígenas, a língua portuguesa e a língua castelhana. Tá certo? Tudo bem? Certo? Ok? Então olha só. Resumindo aqui, ó, então, a Companhia de Jesus impunha aos seus missionários o aprendizado da língua da terra onde estivessem em missão. Em pouco tempo, os jesuítas aprendiam as línguas indígenas e ensinavam os índios o português e o espanhol. A alternância de cenas nas três línguas dentro da peça do teatro. Cenas são representadas em português, outras cenas em castelhano e outros muitos diálogos em tupi. Olha, teve um alto, eu vou dar um exemplo de um alto para vocês, né? O alto que o Anchieta escreveu. Chama o Alto de São Lourenço. Qual que é mesmo o objetivo desse alto? Catequizar os índios, trazer para a Igreja Católica, né? Formar novos componentes para a Igreja Católica e ainda lição de moral, dar moral para os colonos que estavam na época. O Alto de São Lourenço, gente, tinha 5 atos. O teatro é dividido em atos, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, cada autor tem a sua característica. O Alto de São Lourenço é dividido em 5 autos. E eu quero que vocês prestem atenção no objetivo, que é a catequização. Como o indígena não conhecia a Igreja Católica, quando o jesuíta, o padre José de Anchieta, escrevia os textos desse teatro, eles colocavam nesse teatro o quê? A figura do diabo e a figura do Deus. E quem sempre vencia no final? Era Deus, né? Então, quando o indígena observava uma figura feia, horrorosa, totalmente vermelha, brava, né? Era o diabo. Uma figura angelical, toda calma, toda concisa, né? Era Deus, né? E quem vencia essa batalha? Do bem, Deus, contra o mal, o diabo, né? Sempre vencia o bem, tá certo? Tudo bem? Então, eu vou resumir para vocês. Olha só. No primeiro ato apresenta o Martírio de São Lourenço. Ó, o nome do alto é Alto de São Lourenço. O Martírio de São Lourenço. Já o padre José de Anchieta apresenta para o indígena um santo católico, né? Aí no segundo ato, São Lourenço, São Sebastião e o Anjo da Guarda impedem Guarixã, o rei do diabo. Os reis do diabo. Ó, apresentou o diabo, né? Apresentou o diabo. Tá certo? No terceiro ato, os dois servos do demônio vão torturar dois integrantes que foram responsáveis pela morte. Olha, o diabo tortura. Olha só, vamos avisar, ó. Apresenta um santo católico, apresenta o diabo como figura feia, horrorosa, grotesca, e apresenta o diabo como torturador. Aí vem o quarto, eu grifei para vocês isso. Olha o quarto ato, gente. No quarto ato, o temor de Deus e o amor de Deus mandam sua mensagem de que os índios, público-alvo de José de Anchieta, deve amar e temer a Deus, que por eles tudo sacrificou. O quinto ato é um jogral de 12 crianças. Percebam então que o José de Anchieta, ao escrever esse Alto de São Lourenço, vai embutir
na cabeça do indígena a relação do Deus com o diabo, que Deus salva aquelas pessoas, que o pecado pertence ao diabo e a libertação pertence a Deus, tá? Lembrando que esse teatro era feito através de 3 línguas, né? A língua tupi, algumas cenas na língua tupi, algumas cenas na língua portuguesa e algumas cenas na língua castelhana. Tudo bem, gente? Ok? Fechamos essa primeira parte das escolas literárias. Na próxima aula, vamos continuar os estudos da escola literária. Moçadinha, leiam, atividade, leiam por gentileza a apostilinha que eu passei para vocês e dê uma olhada nesse slide que é o resumo da apostila. Essa atividade, consciência, tá, moçada? Consciência. Ok? Um grande abraço para vocês.